O novo ano se inicia e com esse ano novo, aquela vontade de começar novos projetos ou retomar os projetos que a gente deixou para trás, né? Ir atrás dos nossos sonhos, fazer o que não foi feito antes. Mas, em meio a tantas vontades e desejos renovados, a rotina, que muitas vezes é acelerada, continua. E tem uma coisa que não dá pra gente deixar para trás, viu? A saúde. Desenvolver e manter hábitos saudáveis talvez seja um dos maiores desafios do ser humano. Dormir bem, acordar cedo, praticar exercícios físicos, ter uma dieta balanceada, ler, estar em contato com a natureza e tudo isso enquanto trabalha, estuda, paga boleto, vive em sociedade. Enfim, será que a gente dá conta? Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no programa de hoje a gente vai falar sobre hábitos saudáveis, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. No Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre hábitos saudáveis, né, Vicky? Você tem hábitos saudáveis? Eu tenho alguns hábitos saudáveis, Samuel, mas eu espero cultivar mais hábitos saudáveis nesse novo ano que se inicia. Inclusive, feliz ano novo para você. Feliz ano novo para quem. Todo mundo aí. Exato, feliz ano novo para quem nos escuta, quem nos assiste, né? Que esse novo ano seja muito bom para todos nós e vamos aproveitar então, né, esse novo ano para falar de um assunto que não tem como, né? Primeiro mês do ano, janeiro, não tem como falar das metas, né? Quais são as nossas metas, quais vão ser, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente começa o ano com umas coisas mirabolantes na cabeça, né? Tipo assim, putz, esse ano eu preciso ficar milionário, preciso conquistar meu primeiro milhão. Só que assim, meu brother, se você não consegue acordar e fazer 10 minutinhos de exercício, ou consegue separar meia hora para você estudar por dia, chegar no primeiro milhão é um passo bem longe, né? Então, assim, tudo na vida começa com pequenas coisas, né? Pequenos hábitos, e esses hábitos, para conquistar essas coisas grandes, muitas vezes são os hábitos saudáveis que a gente vai falar hoje, né? Pois é. Não, realmente, se você não tem nenhum real na conta e você quer em um ano apenas conquistar 1 milhão... né? Quais metas são essas? Né? Compartilha com a gente, inclusive, quais metas são essas. Mas, brincadeiras à parte, acredito que uma das tradições populares mais importantes, né, ou mais fortes que a gente tem aqui no Brasil, é dessa, né, do Ano Novo. Então, a gente pensa na cor que a gente vai usar durante a virada do ano, porque cada cor simboliza uma coisa, sendo que a grande maioria das pessoas usa branco, né? Desejando ali, então, um pouco de paz. Todo mundo sempre quer muita paz, sossego, não é? Só um sossego. A gente também tem, né? Cada família vai ter uma tradição, né? Tem gente que gosta de ir pro mar, pra praia, né? Pra pular 7 ondas. Tem gente que gosta de soltar fogos de artifício, daí tem toda a questão dos fogos de artifício. A gente está numa casa legislativa, né? Então, vou falar aqui dessa questão de poder ou não poder soltar fogos de artifício. Aí solta sem barulho, então, para os cachorros, né? E para as crianças, os velhinhos não se assustarem, enfim. Mas a gente vai ter diversas tradições, né? A ceia de Ano Novo. E é muito legal ver que a gente tem, né, essa tradição popular tão forte, né? Que vem de anos aí, de festas religiosas, enfim, de festas que já perduram por séculos, de realmente comemorar um novo ciclo, comemorar a colheita, enfim, várias coisas. E uma das coisas que marca muito, né, essa grande tradição popular que é comemorar o Ano Novo, então, realmente fazer as metas. Acho que todo mundo coloca uma meta, né? Eu acho que só não coloca meta aquela pessoa que já se frustrou tanto de não conseguir realizar as metas, que daí dá uma desistida, né? E fala, só vou viver aqui de boas. E assim, isso pode ser muito prejudicial para você, né? Não ter essas metas, vontade de viver. A gente tem que ter um objetivo, né? O que mantém a gente vivo e vivendo bem, né? É pensar que tem muito ainda a se conquistar pela frente, senão a gente vai estagnando. Mas, Vicky, é um momento muito propício para a gente falar sobre esse tema, porque os seres humanos, eles são muito apegados a símbolos. A gente comentou, né? Você comentou alguns desses símbolos que a gente tem no Ano Novo, né? E muitas vezes o Ano Novo
dá um gás na galera para começar coisas novas mesmo. Então, assim, a gente veio falar aqui para vocês hoje sobre adquirir hábitos saudáveis, ter hábitos saudáveis, porque, cara, eles realmente mudam a sua vida, entendeu? Tipo, literalmente, você pode viver mais se você cultivar alguns hábitos saudáveis, cientificamente comprovados. Exatamente. Então, assim, a gente, na nossa pesquisa do Pode Ser de hoje, a gente levantou algumas dessas pesquisas e vai comentar um pouco desses hábitos para vocês. Mas tem um grupinho de 8 hábitos saudáveis, teve uma pesquisa que revelou isso, que diminui 30% o risco de morte. Então, assim, 8 hábitos saudáveis, 30% mais safe na vida. Então, tá bem mais tranquilo. E alguns deles, né? Comer melhor. Então, você ter uma alimentação ali que não é baseado em fast food ou bolacha, já vai te ajudar muito, né? Acordar, comer uma comida de verdade, um pão, entendeu? Com um ovo ali, um queijinho, ao invés de você... Uma fruta, uma né? fruta, Uma vitamina. ao invés de pegar e regaçar num pote de bolacha com manteiga. Ou ao invés de não comer nada. Ao invés de não comer nada. Tem gente que acorda e vai pra vida de barriga vazia, cara. É isso. Ser fisicamente ativo. Então, alguns estudos apontam aí que se você fizer 150 minutos de atividade física moderada por semana, já é o suficiente. Então, 150 minutos moderado. Se você for pensar assim, sei lá, vou ir e voltar do meu serviço, da minha escola, vou andar ali 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Já é meia hora por dia. Então, em 5 dias, você tem os 15 minutos, os 150. Passa minutos. Um pouquinho ainda, né? Então você tem ali meia horinha por dia andando, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, porque é uma atividade física moderada, a caminhada, né? Então já seria o suficiente. Aí tem algumas outras questões que por exemplo, não fumar. Isso é simples para algumas pessoas, para outras que já começaram a fumar, nem tanto, mas nem começa se você não é fumante. Ter um bom sono, então de 7 a 9 horas de sono já é o suficiente. Aí você ficar atento à sua saúde também. Controlar o colesterol, manter a pressão arterial saudável e os índices de açúcar no sangue, né? Não comer tanto doce ou outras coisas que tem amido, que vai ser convertido em açúcar no seu sangue, vai te ajudar aí a reduzir em 30% o risco de morrer. Pois é, e é muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar, né? São hábitos que são, entre aspas, simples, né? Não são coisas muito elaboradas, são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Você precisa comer todo dia. Então, optar por comer alimentos saudáveis, né, seria uma escolha mais tranquila, né, comparado a outras coisas. Então, é bem assim, praticar atividade física, comer, é aquela coisa que a gente já sabe, né? E tem aí um ganho substancial, né? E parece que é realmente muito simples. E uma vez eu vi uma entrevista, Vicky, de um fisiculturista, que ficavam perguntando para ele, né, nossa, mas... o que tem que fazer, né, para você ganhar massa muscular, para você crescer e tal? Aí ele respondeu, você tem que comer bem, treinar, pelo menos ali umas 4 ou 5 vezes na semana e dormir bem. Aí o cara pegou e respondeu, né, respondeu com outra pergunta. Então é só comer, treinar e dormir? Aí ele falou, só? Como assim só? Só fazer isso, comer, difícil, treinar, né? E dormir, é muito difícil. Então, assim, comer é fácil, né? Você pega qualquer coisa rapidona ali, pede uma coxinha banhada de óleo e um frango duvidoso ali, é rapidão, barato, né? Mas comer aquilo todo dia não vai te fazer mal. Mas comer é fácil, agora comer bem é difícil. Dormir também. Eu durmo em qualquer lugar, agora dormir bem... aí é outros 500. E treinar também, né? O tanto de gente que
paga a academia e nem vai. Pois é, inclusive assim, no começo do ano, né? Já paga lá o ano inteiro para ir só nas primeiras semanas de janeiro. Mas é realmente, quando a gente para pensar, né? É só comer bem, só praticar exercício, enfim, dormir bem. Parecem poucas coisas, só que quando a gente coloca, né, tudo isso, como a gente disse lá no começo, na rotina acelerada, né? Então, se você trabalha, estuda, se você cuida de uma outra pessoa, né? Se tem filhos, ou às vezes cuida de uma pessoa mais idosa que está em casa, enfim, tem ali os seus compromissos do dia a dia, todas as outras tarefas já viram um desafio, né? Sim, e eu tento ter essa rotina aí, sabe? De comer bem, treinar, né? Algumas vezes na semana, dormir bem. E, nossa, quando a gente vê que para comer bem a gente tem que fazer um esforço danado, porque você tem que fazer a sua comida e tudo mais, você já entende que é um grande desafio, mas é um desafio que vale a pena, pra caramba. Galera, vamos fazer uma pausa e na volta a gente vai dar alguns exemplos aí de ícones da cultura pop que tem esses e outros hábitos saudáveis também. De volta com o Pode Ser, e hoje a gente está falando, né, sobre como cultivar hábitos saudáveis, também sobre a importância, né, de ter hábitos saudáveis, já que a gente está começando o ano, né, um momento muito propício para falar de novas metas, mudança de vida. Então, por que não, né, falar de novos hábitos, né? Um novo ano combina com ter novos hábitos também, e hábitos saudáveis. É isso aí. E assim, a gente falou de alguns hábitos, né, que são cientificamente comprovados, no primeiro bloco, e só para a gente não deixar passar batido, esses dados eles foram de um estudo que acompanhou uma galera por 14 anos e foi publicado, né, no Journal of American Heart Association. Né? E a gente vai trazer agora um outro compilado, na verdade, a gente pegou essa matéria no Catraca Livre, de alguns hábitos que podem adicionar até 20 anos na sua vida, segundo a ciência. Muita coisa, 20 anos. 20 anos uma a vida. mais. E assim, no último hábito, o último hábito comprova essa afirmação. E depois, enfim, acompanha a gente aí. Vou começar pelo primeiro aqui, Vicky, que é caminhar diariamente. Apenas 10 minutos de caminhada diária podem aumentar a expectativa de vida em 1 ano. Ao caminhar 30 minutos diariamente, homens podem viver até 2 anos e meio a mais e mulheres 1,4 anos a mais, sugerem os pesquisadores da Universidade de Lancaster. E assim, vamos pegar uns personagens, né, para exemplificar essas coisas. Tem o One Punch Man, né, que é um anime muito famosão aí, do careca, que derrota todo mundo com um soco só, que é o Saitama. Né? E ele não tinha nenhum poder, Vicky. E aí ele queria ser um super-herói. Uhum. Aí ele falou, beleza, agora eu vou treinar para ser um super-herói. E durante 2 anos ele fez um treinamento que é até simples, que ele fez todos os dias, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, e correu 10 quilômetros, todos os dias, por 2 anos. E aí ele simplesmente virou o cara mais forte do mundo, que derrota todo mundo com um soco só. Olha só. Então, assim, e ele fez muita coisa. Então, caminha aí meia horinha por dia, que pelo menos uns anos de vida você vai ganhar. Tá vendo? Você começa caminhando, depois já tá correndo. Eu lembro muito do Forrest Gump, né? Do Forrest, do filme. Então, assim, também outro exemplo da cultura pop é que, né, caminhar, correr pode salvar a vida aí. Literalmente, cara. Salvou a vida dele em vários momentos da vida dele. Pois é. Um outro tópico, então, dessa pesquisa é ser otimista, né? Então, manter uma atitude otimista em relação à vida pode ser tão eficaz quanto fazer exercícios. Um estudo realizado com mais de 150 mulheres mostrou que aquelas que eram mais felizes viveram cerca de 4,5 anos a mais. O bem-estar emocional tem forte influência na longevidade, sendo um fator essencial para viver mais. Olha isso, gente, né? Comparar, se sentir feliz com praticar exercícios físicos. Nossa, Samuel, acho que você vai viver mais do que eu.
Você vai viver mais do que muitas pessoas, na verdade, porque você é uma pessoa feliz e você pratica exercícios, olha só. Eu tô aí na expectativa de viver bastante, porque eu tô ansioso para ver como é que é o futuro. Viu? Tem aí todos os pré-requisitos. Você provavelmente deve ser o homem que vai viver 150 anos, que a ciência diz que já nasceu, a gente só não sabe onde tá. Eu vou fazer essa aposta aí. Não sei se eu vou estar viva para ver se eu vou ganhar ou não, mas vou deixar aí essa aposta. E, Samuel, para dar um exemplo aqui, vou citar outro anime, porque não tem como. É o Naruto, né? Porque Verdade. eu acho que, assim, tentei pensar em personagens que são otimistas. Ele foi o primeiro que me veio, assim, na cabeça. E ele sempre foi, né, desde pequeno, extremamente otimista, né? Ele órfão, cresceu abandonado, sendo rejeitado por todos. Ele sempre estava lá feliz, animado. Tinha amigos que não eram, assim, tão legais, tipo a Sakura e o Sasuke, que não colocavam, assim, não ajudavam ele a ficar pra cima. E, muito pelo contrário, ele que ia lá e animava a galera. Ele falava que ia ser Hokage, foi teimando até conseguir. E olha o tanto de enrascada, o tanto de luta, o tanto de desafio no qual ele se meteu. Senhora. E ele saiu vivo de tudo, né? Só então, tragédia. E tava lá tá aí o Naruto. Uhum. Naruto, muito bom. Eu coloquei o Capitão América aqui. Porque, né, um símbolo do otimismo e do patriotismo e tudo mais. E o interessante é que nos filmes e tal, em alguns momentos, chega a determinado momento da saga lá, dos Vingadores, que o Capitão América, ele começa a ser procurado, porque ele meio que fica contra umas leis que estão impondo e tal. E mesmo assim, ele se mantém mais otimista do que a galera que tá lá contra ele, que é do governo, né, entre aspas. Aí eu separei uma frase aqui que eu acho que mostra muito do otimismo do Capitão América. Ele falou assim, lá no Guerra Civil: minha crença está nas pessoas e fico feliz em dizer que na maioria das vezes elas não me decepcionaram. E ele fala isso pro Tony Stark. Uhum. E é meio contraintuitivo, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, quantas pessoas que decepcionaram a gente, quantas pessoas me decepcionaram. Só que tem muitas pessoas que não decepcionaram a gente. Ou às vezes decepcionaram uma vez e, putz, foram incríveis em várias outras vezes, né? Então ele traz esse otimismo, olhando por essa ótica. Muito bom. E o terceiro tópico é praticar atividades criativas, né? Envolver-se em atividades criativas como desenhar, pintar ou tocar algum instrumento pode adicionar até 10 anos na sua vida. 10 anos. Estudos indicam que a prática de atividades artísticas ajudam a reduzir o estresse e melhora a saúde mental, independentemente do nível de habilidade. Então, assim, você gosta de tocar uma guitarra, entendeu? Você não precisa ser o Slash, entendeu? Você não precisa ser o guitarrista do Dragon Force. Você só toca, entendeu? Você não precisa ser o maior do mundo em tocar guitarra. Só tocar ali dentro da sua casa, com seus amigos ali, despretensiosamente, já vai te ajudar pra caramba. Muito bom. E além desses nomes que eu falei aqui, eu separei aqui a Rapunzel do Enrolados, Vicky, porque ela pinta, ela fica presa lá na torre e tal, mas ela gosta de pintar. Então é uma coisa que mantém ela saudável mentalmente, né? E ela estava em cárcere, né? E depois ela supera tudo e fica tudo bem. E ela faz um pouquinho de tudo, na real, né? Ela pinta, eu lembro que ela cozinha também, ela borda. Atividades enfim, criativas. Ela faz de tudo, porque, né, o que não falta pra ela é tempo lá naquele lugar. Eu lembrei também, vou lembrar sempre agora, do filme Dias Perfeitos, né? Que a gente tem o Sr. Hira, lá, se não me engano, é Hirayama o nome do protagonista. E ele faz de tudo também, né? Ele gosta muito de ler, então, assim, todos os dias ele chega, do trabalho ele lê, ele rega as plantinhas dele, ele tira fotos, né? Ele para ali no tempinho do almoço, tira umas fotos, ele sempre escuta música, então ele já é um senhor 60 a mais, então tá garantido que, mesmo na vida simples dele, ele tem essas atividades que ele faz ali, né, rotineiramente, assim, todos os dias e tá ali vivendo bem, com saúde. Exatamente. As atividades criativas dele.
É isso aí. Aí a gente tem o próximo tópico, né, Vicky? Próximo aí, então, que a gente tem que é socializar, que é ter amigos, então, e interações sociais saudáveis é crucial para viver mais. Pesquisas mostram que pessoas com uma boa rede de apoio tendem a ter uma expectativa de vida maior. Mesmo que não sigam rigorosamente um estilo de vida saudável, manter laços afetivos é essencial para o bem-estar físico e emocional. E daí vou citar aqui outro senhorzinho também, não posso deixar de lembrar do Up, Altas Aventuras, em que a gente tem o senhor Frederickson. Frederickson. Alguma coisa assim, né? Eu sempre me enrolo com esse nome. E a gente tem, então, o senhorzinho em que ele era ali um exemplo, é triste, mas real, né? De que muitas pessoas com mais idade, elas vão sendo abandonadas, né? No final da vida. E depois que o escoteiro, né? O fofinho chega, ele... É outra coisa, né? Antes ele era mais lentinho, né? Enfim, demorava mais para fazer as coisas, tinha umas características super rabugento, e daí ele começa a viver uma aventura, e daí ele fica até mais ágil, né? Com mais felicidade, começa a ter mais alegria mesmo de viver, né? Então, é legal. E depois ele encontra o cachorro, e o cachorro vai morar com ele, aquele cachorro que tem aquele dispositivo que fala. E tem um curta que mostra que ele arrumou até uma namorada. Tá vendo? Começou a sair, né? Então, pra ele, a vida dele tinha acabado. Aí foi só ele fazer 2 amiguinhos ali que tudo mudou. E assim, eu lembro muito do Scooby-Doo, porque a turma é muito unida, né? E assim, naquele filme, o clássico, né? O Scooby-Doo 1, live action, no começo do filme, eles vão se encontrando no aeroporto, aí mostra lá o Fred falando que ele lançou um livro, a Daphne falando que agora é lutadora faixa preta e tudo mais. Só que tinha uma cena a mais que foi cortada da versão final, que era mostrando que aquilo que eles estavam falando não era necessariamente verdade. Tipo assim, o Fred, ele lançou o livro dele, mas ele estava meio falido. Ele estava lançando o livro para tentar voltar, né, ao glamour. A Daphne, ela também estava meio assim, meio louca da cabeça, e aí foi fazer arte marcial para tentar consertar, assim. Então, assim, eles separados, eles não estavam bem, né? E eles voltam a ficar bem depois que eles se juntam de novo. Então, um exemplo bonito aí. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí porque a gente vai terminar essa listinha. É isso aí, de volta com o Pode Ser, e vamos finalizar aqui a nossa listinha de 6 hábitos que podem te dar até 20 anos a mais de vida, né? A gente falou sobre a socialização, né, no último tópico. Agora, um outro que parece que passa despercebido para muita gente, Vicky, mas a gente já citou aqui, que é ler regularmente. A leitura, ela pode fazer você ter uma qualidade de vida muito melhor. Olha só, a leitura frequente pode ajudar a prolongar a vida, especialmente para pessoas acima dos 50 anos, de acordo com um estudo de 2016, publicado no Social Science and Medicine. O trabalho descobriu que leitores que dedicam tempo à leitura de livros vivem, em média, 2 anos a mais do que aqueles que não leem. Então, assim, a gente pode ser sobre leitura aqui, a gente pode ser sobre literatura, então assiste tudo, pega umas indicações de livro e começa a ler para você viver mais. E como exemplo aqui, eu coloquei a Lisa Simpson, porque ela vive numa família muito louca, né? E ela é a mais centrada de todos. E ela é a que lê bastante, a que tem uma atividade criativa, e ela toca saxofone, né? Então, assim, a Lisa, ela é a mais normal e é a que tem esses hábitos. Hábitos muito positivos. Tenho que
admiti. E daí a gente vai para o nosso último tópico, então, que é buscar educação contínua, né? A gente já falou também sobre lifelong learning, né? A importância, então, de que a educação prolonga a vida, né? Foi comprovado. Para cada ano adicional de estudo, o risco de morte diminui em 2%, diz uma pesquisa publicada na revista médica The Lancet. Isso ocorre porque a educação influencia diretamente na adoção de comportamentos saudáveis e na capacidade de tomar decisões informadas sobre a própria saúde. Então, aí, né, a leitura, estudar, vou citar aqui de novo, então, o senhor Hira de Dias Perfeitos, né, ele que está sempre ali lendo, estudando, né, se mantendo, enfim, sempre ali, enfim, descobrindo uma coisa nova, fazendo ali o que ele gosta, então, realmente, e ele já é mais 60, então, assim, fica comprovado. Então, e aí, assim, no começo dessa lista eu falei que no último tópico eu ia dar um exemplo que ia justificar tudo, né? Uhum. Eu peguei aqui para exemplificar essa busca da educação contínua, né? Ninguém mais, ninguém menos que Sir Isaac Newton. Isaac Newton. Porque, assim, o Isaac Newton, um dos maiores físicos da história, que era inglês, britânico, e essa pesquisa que a gente publicou também é de um periódico britânico, o The Lancet, né? Ele morreu em 1727. A expectativa de vida de um homem nessa época aí, se a galera passasse dos 21 anos, que era meio difícil, né? Se passasse dos 21 anos, vivia até entre os 62 e 70 anos. Até 70 no máximo. 70 era o cara mais velho de todos. O Isaac Newton morreu com 84 anos. Ele morreu com 14 anos a mais do que a média, né, das pessoas, né, do que as pessoas costumavam viver nessa época. E ele foi um dos maiores estudiosos de todos os tempos. Ele não casou, ele não teve filho, ele dedicou a vida dele inteira para estudar. E ele viveu 14 anos a mais que a média, numa época que era muito difícil viver. Né? Nossa, não, atualmente chegar nessa idade atualmente já seria muita coisa, né? Sim. Imagina naquela época. E galera, infelizmente o Pode Ser já tá acabando, mas só pra gente terminar aqui com uma indicação, vou deixar aqui pra vocês uma matéria da super interessante que chama Como Cumprir Promessas de Ano Novo Segundo a Ciência. Então, assim, é difícil, a gente sabe, né, começar um novo hábito, né, trocar principalmente, né, hábitos ruins por bons hábitos, mas essa matéria é muito legal, ela mostra, né, então, alguns tópicos para você conseguir colocar em prática esse novo hábito. Eu vou ler aqui para vocês só bem resumidamente. O primeira dica, né? Uma coisa de cada vez. Então, né, não tenta, vai ficar milionário, vai ter o corpo perfeito, vai aprender a tocar, enfim, Mozart. Calma, uma coisa de cada vez. Coloca uma meta de cada vez. Não pense tão grande, né? Pelo menos a princípio. Mesma coisa. Quero ter um corpo bonito. Começa ali, né, devagar, fazendo um exercício. Não precisa ser tudo de uma vez. Outra coisa, facilite a execução. Então, é aquela coisa, eu quero começar a correr. Então, já deixa ali a roupa, né, da academia na bolsa, vai direto do trabalho, serviço, né, já facilita o dia a dia. Conte aos outros. Se você, aqui está dizendo que se você compartilhar com as pessoas o que você quer fazer, é meio que se torna uma responsabilidade social. Tipo, eu vou fazer porque as pessoas sabem, enfim, minha família sabe. Vai ficar feio se eu não fizer. Estabeleça pequenas punições, então, né, você, sei lá, se eu não ir para academia hoje, vou ficar sem... Eu não vou comer lanche no final de semana. Isso, ótimo exemplo. Uma baita motivação. Comemorar o progresso, então, assim, se foi pra academia, daí pode comer o lanche, fica contra... Você dá um presentinho. Não é um lanche que vai fazer você engordar 10 quilos. É verdade, né? Não, tá certo. Permita-se tentar de novo, então, né, gente, não desistir. Basicamente, essas, então, são as dicas, mas aí é só ler a matéria, a gente vai deixar aí, né, a manchete, a informação para vocês procurarem na íntegra. Exatamente. E é isso aí, galera. Persista bastante. Minha última palavra é isso. Tem um estudo que fala que você precisa de pelo menos, em média, aí, 66 dias, dependendo do que for, né? Tem coisa mais fácil que demora menos, tem coisa mais difícil que demora mais. Mas 66 dias, ou seja, 2 meses e mais um pouquinho para você adquirir um hábito. Então, persista, pelo menos até ali março,
para tentar um novo hábito, beleza? A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e também assistir os outros episódios aqui na nossa timeline. A gente vê vocês semana que vem. Até mais.